Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Vou convidar você que baixe sua fronte, vamos orar, para nós começarmos a meditar um pouco na palavra do Senhor. Então já busque seu lugar, quiete um pouquinho a mente e vamos refletir um pouco diante da palavra de Deus nessa manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nessa manhã nós podemos estar aqui e diante da Tua palavra, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, abre os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa mente e nos dá, ó Deus, corações dispostos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, ouvir o que Tu tens a dizer por intermédio da Tua palavra. E, ó Senhor, que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Cuida, ó Deus, de cada um de nós essa manhã e abre os nossos corações, Pai. Onde haja alguma limitação, Senhor, em nós, que o Teu Santo Espírito nos dê o esclarecimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já vou convidar a vocês que vocês abram comigo o Salmo 8, por favor. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo e vamos refletir um pouco essa manhã no Salmo 8. Então já abra a sua Bíblia no Salmo 8 e nós vamos meditar um pouco nesse Salmo. Então volte os seus olhos comigo para esse Salmo e acompanhe comigo a leitura do Salmo 8. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, Os Lagares, Salmo Davídico. Esse é o que traz o título desse Salmo. E o Salmo diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Meus irmãos, antes de começar, não sei se na versão de vocês, na minha pelo menos está assim, o Salmo começa assim: Senhor, Senhor nosso. Se você observar, o primeiro Senhor, eu acredito que deve estar todo com letra maiúscula. Tem alguém que está assim? E o segundo Senhor está com a primeira maiúscula. E essa é uma diferença interessante no início desse Salmo. Por que há essa diferença? Porque o primeiro Senhor é diferente do segundo Senhor, mas todos os dois têm relação direta com o nosso Deus. O primeiro Senhor, Yahweh, é aquele em que Moisés pergunta, lembram quando Moisés vai falar com o faraó e ele pergunta: Deus, quem é que eu digo que está mandando eu ir falar com o faraó? Ele diz assim: diga que eu sou, lhe enviou. Esse é esse primeiro Senhor. O segundo Senhor que está aí é o Senhor relacionado a governo, aquele que coordena, aquele que governa. E aí ele diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome sobre toda a terra. Aqui é duplo o que é falado. Primeiro se fala de um Deus que é único, que é o único Deus, e segundo se fala de um Deus que governa todas as coisas sobre toda a terra. E isso não está aí por acaso. Está chamando a atenção para a gente de que o nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele é o único Deus, e está chamando a atenção também que Ele é um Deus que governa todas as coisas. E é por isso que nós vamos olhar essa manhã para esse Salmo e pensar um pouco como é que eles nos ensinam, ou o que Ele nos ensina sobre Deus, o que Ele nos ensina sobre o homem e o que Ele nos mostra sobre Jesus Cristo. Esse salmo ele é um salmo que nós conseguimos identificar claramente esses três pontos. E nós vamos olhar esse salmo de forma
de três formas, ou três características, ou três momentos nós vamos olhar esse salmo. Nós vamos olhar primeiro do verso 1 e 2, os versículos 1 e 2. Depois nós vamos olhar do 3 ao 8 e vamos refletir um pouco no verso 9, porque o verso 9, ele é uma repetição, se os irmãos leram junto comigo, do verso 1. Tá certo? O início do 1, ele também está lá no verso 9. Mas nós vamos olhar dessa forma. E nós vamos olhar esse verso e trazer como mensagem, tema central ou grande ideia, que o Deus majestoso, para louvor de sua glória, ele demonstrou a sua graça e amor ao homem, a nós, ao criá-lo, o homem, à imagem e semelhança. Ou ao criá-lo, a sua imagem e semelhança. E a esse homem que ele cria como imagem e semelhança de Deus, ele concede o domínio sobre toda a criação. Então nós vamos observar que esse Deus, que é o único Deus, que é o Deus em que possui um nome que a gente não consegue pronunciar na nossa língua, e o argo é alguma... não se conseguia dizer quem era esse Deus, que é um Deus que governa sobre todas as coisas. Ele cria homens, ele traz criaturas à vida. E para essas criaturas, ele concede o privilégio, a bênção, a honra de dominar sobre toda a criação. E lá na frente, esse domínio, ele está perfeito em Jesus Cristo. Então, o salmista aqui olha e nos ensina isso. Nós temos um Deus que é grande, perfeito, justo, completo, eterno, que não tem começo nem fim. Um Deus que sempre existiu. E esse Deus, ele decide no seu amor, ele decide no seu cuidado, ele se importa conosco. Ele cria o homem e dá a esse homem o domínio sobre toda a criação. E no verso 1 e 2, quando nós olharmos, nós vamos ver que o verso 1 e 2 vai nos mostrar quem Deus é. O salmista nos mostra quem Deus é. O Salmo 8, ele é uma oração. E nós podemos ver que o salmista, nesse salmo, ele se move em direção a Deus. Ele vai de uma forma muito interessante, se movendo nessa oração em direção a Deus. E nós paramos um pouco, se você parar para ler com calma, você vai perceber que o salmo todo não há pedidos. Não há pedidos. Nós vemos simplesmente o salmista olhando para quem Deus é, glorificando e dando louvor a Ele. E como ele começa esse salmo? Como é que ele começa? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E como o Salmo 8 termina? Olha aí na sua Bíblia. Verso 9. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ele pega essa oração que está no meio desse salmo e louva a Deus por quem Ele é. Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é justo, Ele é eterno. E essa, meus irmãos, para nós é uma maneira muito interessante de nós orarmos ao nosso Deus. Diferente de como muitos pensam sobre oração, diferente de como muitos oram sobre oração. Porque chegam diante de Deus, muitas vezes, como uma lista de quê? Como uma lista de pedidos. Chegam diante de Deus como uma listinha cheia de pedidos. E agora nós podemos olhar para o início desse salmo e perceber, olha como esse salmo começa. E olhe para as suas orações. Compare com o final do verso 8. E conclua que às vezes orar, meus irmãos, é só olhar para Deus, olhar para a majestade dEle e louvá-lo pelo que Ele é. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome sobre toda a terra. Irmãos, meus irmãos queridos, eu acredito que nós precisamos constantemente refletir sobre nossa vida de oração, sobre a nossa vida de oração, como nós temos nos chegado a Deus. Passagens como essa aqui do Salmo 8, elas precisam necessariamente nos fazer parar e buscar conhecer mais o nosso Deus. Não tem como você ler esse salmo, esse primeiro verso do salmo, e não pensar um pouco na sua vida de oração.
E nós sabemos que há são duas formas de conhecermos mais a Deus. A primeira é orando. E a segunda forma de conhecermos mais a Deus é investindo tempo diante da palavra dele. E aqui cabe nós pararmos e perguntarmos a nós mesmos, eu me faço essa pergunta: como e quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você parou e começou a glorificar e dar louvor pelo nome do teu Deus, do nosso Deus? Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus em louvor e adoração a Ele pelo que e por quem Ele é? O Salmo 8 nos chama a isso. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus, no seu quarto, sozinho, e disse para Deus: Senhor, Senhor meu, como é majestoso o teu nome sobre a terra? Irmãos, nós precisamos parar um pouco e pensar nisso. Às vezes nós envolvidos em nossas rotinas, nossos compromissos, essas dificuldades, elas nos engolem, elas nos consomem, elas vão sufocando a nossa mente, né? É tanta coisa para fazer, você já acorda, se você acorda 4 horas da manhã tem coisa para fazer, se você acorda 3 horas tem coisa para fazer, se você acorda 2 horas da manhã tem coisas para fazer, não é verdade? Qual foi a última vez que você pensou nisso? Ou você já se acostumou a buscar a Deus somente com desleixo, com desinteresse? Essas coisas vão sufocando a nossa mente. E às vezes a gente esquece de dar louvor a esse Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é digno de todo louvor. Ou ao invés de nós termos uma vida medíocre de oração e de busca a Deus e de louvor a esse Deus, muitas vezes nós só buscamos a Deus naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos onde o deserto ou as lutas chegam. Ou também, que é muito comum, a gente se aproxima de Deus naquelas datas especiais, Natal, Páscoa, né, aniversário, né, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, antes de dormir. Que lástima, meus irmãos, se a nossa vida de oração e de louvor ao nosso Deus se resume a esses momentos esporádicos, quando o salmista nos chama aqui a dar louvor a um Deus que é poderoso, que sustenta todas as coisas. E às vezes, meus irmãos, eu me pego nessa realidade. Eu olho para a minha vida, envolto em tanta coisa, e esqueço de buscar o meu Deus de forma mais constante, interessada, sabendo quem Ele é. E quando nós voltamos para o Salmo 8, e nós observamos o salmista louvando a Deus porque Ele é majestoso, afirmando que o nosso Deus é digno de toda a honra, na terra, eu percebo que nós precisamos celebrar e louvar, meus irmãos, as inúmeras bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Você precisa, eu preciso, nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele tem nos dado. Deus tem derramado bênçãos e gratidão e louvor a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz por nós precisa ser uma atitude constante nas nossas vidas. Tudo que Deus faz por nós precisa ter atitude de louvor e gratidão. Se você tem o que você tem, se você é o que você é, não é porque você é alguma coisa, mas porque Deus é o governante, porque Deus é o que providencia. Mas nós quase sempre nos esquecemos. E a nossa atitude é uma atitude de esquecimento. Nós esquecemos quem o nosso Deus é. Meus irmãos, ao olhar para o final do primeiro versículo, as nossas mentes elas precisam ser capturadas, elas precisam ser cativas pelo fato de que a glória de um Deus majestoso, e isso que Deus é, Ele é majestoso, é cantada no céu. E eu olho para a minha rotina e deduzo muitas vezes que eu posso viver sem um Deus cuja glória é cantada nos céus. Eu me envolvo tanto com o que esse mundo talvez não só nos oferece, mas que nos captura, que nos envolve, que eu esqueço de que Deus, esse Deus que sustenta todas as coisas, Ele é inclusive louvado e cantado nos céus. E nós aqui na terra achamos que podemos viver de forma independente desse Deus.
Meus irmãos, talvez nessa manhã, cada homem, cada mulher, cada criança, precise parar um pouco e pensar. Qual foi a última vez que eu parei para cantar a majestade do meu Deus aqui na terra? Qual foi a última vez que eu fiquei diante desse Deus e... Não porque Ele precise, Deus não é vaidoso, mas porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é majestoso, porque Ele governa todas as coisas, nós querendo ou nós não querendo. Meus irmãos, você pode olhar para a semana que passou, e eu olhei para a minha semana e lembrei de uma conversa que nós tivemos no nosso grupo de vida na quinta-feira com alguns irmãos. E no momento que nós estávamos ali compartilhando, falando um pouco sobre o devocional, sobre a mensagem do domingo, um irmão falou assim: Senhor, que a minha vontade seja como a tua. A gente estava conversando e aí o irmão falou: olha, que a minha vontade seja como a tua. E naquele momento eu parei ali no grupo de vida e me perguntei: como eu posso querer a vontade de Deus para a minha vida se eu não busco conhecer a Deus verdadeiramente, de forma intencional? Eu peço a vontade de Deus, eu quero que a minha vontade seja dele, mas eu não dou nenhum passo para conhecer mais esse Deus, para conhecer mais a vontade dele. Mas eu peço: Senhor, eu quero que a tua vontade seja, que a minha vontade seja tua. Então, meus irmãos, ali naquele momento eu parei e considerei isso. Eu convido você essa manhã também. Pare um pouco. Considere, talvez, a possibilidade de você alterar alguma rotina na sua semana que começa hoje. Pense um pouco. Talvez você possa mudar alguma coisa na sua rotina a partir de hoje. Mudar para quê? Para que você possa ter um compromisso em se achegar a Deus de forma real. Se achegar a Deus de forma comprometida, compromissada. Se chegar verdadeiramente à presença do nosso Deus. O salmista faz isso aqui no Salmo 8. Ele nos diz: olha, vá a esse Deus que é majestoso. Vá a esse Deus que é o único Deus, Yahweh. Vá a esse Deus que é o Senhor nosso, que governa todas as coisas. Mas já no verso 2, meus irmãos, o salmista ele mostra que Deus, em sua majestade, ele não precisa ser bajulado. Não precisa ser bajulado. Mas que a adoração simples, e no caso do verso 2, se você observar, ele vai dizer: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. No caso da boca das crianças de colo, que mamam ainda, e nós temos algumas crianças de colo aqui que ainda mamam, não é verdade? Zion está aí para dizer isso, deve ter outros aí, né? Então, dessas crianças, ou o fato dessa simplicidade, isso faz muitas vezes calar aqueles que talvez estejam indo contra esse Deus. E esse calar, ou esse louvor que sai da boca dessas crianças, ele é agradável a Deus. Por isso que eu repito, Deus não é um Deus vaidoso. E, meus irmãos, esse é um ponto que é muito importante nós relembrarmos que esse trecho, especificamente do Salmo 8, verso 2, ele é citado por Jesus. E Jesus está em uma situação peculiar. E qual é a situação em que ele cita esse salmo? Lá em Mateus 21, 15. Jesus está no templo, fazendo a purificação do templo. Ele está ali enfrentando uma oposição. Ele está ali a caminho da cruz, claro, mas fazendo e exercendo o seu ministério. E, no entanto, o opositor que está aqui no Salmo 8, verso 2, são os mestres da lei. São aqueles homens que tinham muita cultura, que tinham muito conhecimento, que, se fosse no nosso tempo, nós se achavam, né? Aquela pessoa que se acha, eram esses mestres da lei. E Jesus pergunta, naquele contexto, em que contexto? Em que ele está fazendo a purificação do templo. E o que aconteceu ali? Ele estava expulsando aqueles homens que estavam, os vendilhões do templo, que faziam comércio no local onde não era para fazer. No local onde
era necessário ter somente a adoração ao nosso Senhor. E logo após Jesus expulsar aqueles vendilhões, organizar aquilo tudo ali, ele começa a fazer o que ele sempre fez no seu ministério. Ele começa a curar cegos, mancos. E nesse contexto de Mateus 21:15, as crianças que estão ali, elas cantam: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. E aí isso faz com que aqueles homens que se achavam muito inteligentes, os mestres da lei, fiquem irados. E aí Jesus diz para eles: mas vocês que são tão inteligentes, vocês nunca leram o Salmo 8:2? É sobre ele. E é por isso que elas cantam. Deus cala a oposição com a simplicidade das crianças. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Meus irmãos, nós podemos observar que toda oposição, inclusive a oposição que existe nessa época, na nossa época aqui, ela é debelada pela humildade. Ela é debelada pelo que é simples. Quando você olha para a majestade de Deus, o seu poder, sua glória, e nós comparamos com o que é valorizado hoje em dia, nós podemos perceber que é completamente diferente. O nosso tempo valoriza o quê? Riqueza, valoriza orgulho, valoriza autossuficiência. Então nós podemos entender aqui que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez tudo, o Deus que governa sobre tudo, como nós podemos achar que podemos viver sem depender desse Deus, sem confiar nesse Deus? É esse Deus que silencia as vozes, os inimigos, de uma forma simples, como está aqui no Salmo 8:2. Meus irmãos, reconhecer quem Deus é e quem nós somos faz toda a diferença entre um cristão maduro e um cristão imaturo. Você precisa saber quem Deus é. Salmo 8, verso 1 e 2, deixa bem claro quem o nosso Deus é. Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a nossa honra, e Ele é digno de você parar diante dEle, render louvor, graça, glória e dependência desse Deus. Mas do verso 3 ao 8, nós vamos agora olhar um pouquinho para como o salmista mostra quem é o homem, quem nós somos. E agora nós vamos observar o segundo trecho, ou o segundo momento do Salmo 8, e nós vamos olhar em duas passagens, ou duas subdivisões. Nós vamos olhar o verso 3 e o verso 4, e depois nós vamos olhar do verso 5 ao verso 8. Sabemos que o verso 9 é só uma repetição. Então o verso 3 e 4 diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Meus irmãos, aqui eu olho para esses dois versículos, eu acredito que Davi, ele estava observando o céu. Ele estava olhando, talvez, para um luar muito lindo, muito bonito, uma noite estrelada. E aí ele olha para aquela imensidão, para aquela beleza de Deus. E aí o Espírito inspira aquele homem a contemplar esse Deus que é majestoso. E aí ele diz: contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Percebendo que todo o firmamento, Davi olha e vê todo o firmamento. E ele diz: é isso tudo que foi feito por Deus. E meus irmãos, aqui é muito importante nós pararmos diante desses dois versículos e lembrarmos que Davi não tinha um terço do conhecimento que nós temos hoje sobre galáxias, sobre o universo, sobre constelações, sobre planetas. Muito menos que Plutão não é mais planeta, não é verdade? Mas ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu e disse: olha, tudo isso é obra das tuas mãos. E eu tenho certeza que Davi também não tinha assistido Interestelar. Né? Não tinha assistido. Mas aqui, ainda assim, ele olhou para o céu e disse: olha, Deus, eu olho para tudo isso
e vejo que tu que fizeste isso. Deus não tem dedos, né? Mas ele diz assim, olha, isso foi obra tua. Isso foste tu que fizeste, Deus. Eu olho e percebo isso. E depois que ele olha e diz assim, Deus que é majestoso, sublime, completo, que fez tudo, ele diz, por que tu te importas com o homem? E você olha para você e diz, Deus, tu que é dono de todas as coisas, tu que fizeste tudo, por que tu te importas comigo? Por que tu te preocupas comigo, Deus? Davi, meus irmãos, se preocupou em reconhecer que Deus se importou conosco, apesar de nós, apesar de quem nós somos. E nós, vamos virar agora, e nós temos reconhecido e valorizado a bondade e a misericórdia de Deus? Você tem valorizado e lembrado, como Davi naquela noite ali olhou, você tem perguntado, Deus, por que tu te preocupas comigo? Em retribuição a tudo que Ele tem te dado, você diz, Deus, muito obrigado por tudo que tu tem feito por mim. Olhamos para quem Deus é e o que Ele fez e faz por nós. E nós louvamos a Ele com o coração agradecido, com o coração grato, ou nós somos filhos ingratos? Meus irmãos, como está registrado no final do verso 4, Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa conosco. E o salmista, ele nos revela essa verdade. A impressão que a gente tem quando lê esses dois versos é que Davi ali, o salmista está impressionado com a obra das mãos de Deus. Ele está tão impressionado que ele olha para tudo que Deus criou, ele olha para o universo e se lembra dele. E aí ele vem, puxa, Deus, tu te preocupas comigo, tu olhas para mim. E quantas vezes nós esquecemos que ainda que passemos por alguma dificuldade, o nosso Deus, Ele se preocupa conosco. Meus irmãos, Deus conhece o coração de cada um aqui, mas também Ele se importa com cada um aqui. Ele se importa ao ponto de um dia Ele entregar o Filho dEle para morrer por nós. Um Deus poderoso, um Deus majestoso. Ele entrega o seu próprio Filho, apesar de nós, apesar do que nós somos. Muitas vezes ingratos, infiéis, inconstantes. Ele não nega o Filho dele, mas Ele entrega. Meus irmãos, isso só existe no cristianismo, em que um Deus se move em direção ao homem. As outras religiões, elas não vão oferecer isso. Elas sempre vão oferecer o homem se indo em direção à divindade. Aqui não. Aqui Deus se fez homem, se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados a esse Deus. E é Ele, esse Deus majestoso, que nos chama a lembrar que Ele se preocupou conosco. E nós vamos agora lembrar que nessa manhã nós podemos saber, que é o principal, nós sabemos porque nós acabamos de ler, um Deus majestoso cria um homem à sua imagem e semelhança e coloca esse homem aqui e se preocupa com ele, derrama graça sobre ele. Mas nós não só sabemos, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Nós temos a certeza que esse Deus majestoso, Ele se preocupa conosco e Ele nos salvou em Cristo. E agora, já partindo para o fim, nós vamos ver o verso 5 ao 8. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, verso 5 ao 8. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Meus irmãos, ao nós lermos esse trecho, nós percebemos que o salmista só confirma o que ele já disse. Deus se preocupa conosco. Que o nosso Deus Criador, que fez todas as coisas, Ele se importa com o homem. Ele se importa com o homem. Ele não é um Deus que deixa o homem da forma que o homem pensa que está. Mas Ele é um Deus que coloca esse homem
diante da criação e dá um lugar de honra. Ele coloca aqui, né? Ele coroa o homem na criação. O interessante é que Deus só cria o homem depois de todo o restante estar pronto. Porque Ele criou isso para esse homem, para que o homem pudesse desfrutar. Ele dá autoridade ao homem para reinar sobre as criaturas, fazendo o homem diferente dos animais selvagens. E, meus irmãos, aqui é claro, não tem, como diria, Davi conhecia a história da criação. E aqui não tem para onde nós corrermos. Davi está apontando com certeza para Gênesis 1, 2 e 3. Ele está dizendo para a gente, olha, o plano de Deus era colocar o homem reinando sobre toda a criação. Não era isso que acontecia lá no Jardim do Éden? Mas no Jardim do Éden também acontece um momento terrível na história da humanidade, em que o homem cai, Adão e Eva desobedecem, são enganados pelo enganador. E após a consequência, uma das consequências da queda é o quê? É que o homem perde o governo total sobre a criação. A criação, inclusive, geme pela redenção em Cristo, para que tudo volte ao que era. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos somente para o que Adão fez, nós estamos derrotados. Mas se nós olharmos fixamente para o que Jesus fez, nós podemos ver que, por meio dele e pelo que ele fez, nós já reinamos. Nós já temos a certeza de que nós reinaremos sobre toda essa criação novamente, como era no jardim. Porque Romanos 5,17 afirma, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Meus irmãos, o Deus majestoso, o Deus glorioso, cria o homem, coloca o homem diante da criação, faz o homem dominar sobre essa criação, o homem cai. Mas esse Deus todo-poderoso, majestoso, ele redime essa criação em Cristo Jesus. E nós estamos sempre entre o já e o ainda não. Mas nós temos já essa certeza em Cristo Jesus. O nosso Deus nos coroará com certeza, porque nós temos um Cristo que nos salvou e nos dá essa certeza. Meus irmãos, nós perdemos muitas vezes a oportunidade de olhar quantas bênçãos são derramadas sobre nós e como nós somos desatentos. Há claras evidências, as evidências são muito claras de que Deus, Ele nos ama. Por quê, meus irmãos? Porque Ele nos permite dominar sobre a criação. E nós podemos observar situações bem simples. Essa sexta-feira eu pude observar isso, como nós às vezes somos desatentos, como coisas simples, sinais simples de que o nosso Deus mostra que nós dominamos sobre a criação. Eu vi um garotinho esse final de semana, na sexta-feira, eu vi um garotinho com uma libélula. Todo mundo sabe o que é uma libélula? Lá na minha terra a gente chama de jacinta. Eu não sei como é que chamam aqui. Libélula. Tudo bem, o Tiago já me corrigiu ali, mas lá se chama jacinta. Tá certo? E o garotinho, ele pegou aquela libélula, aquela jacinta que estava no dedinho dele, e ele pegou aquela libélula e mostrou para uma outra garotinha e disse assim, você já viu o olho da libélula? Aí ele disse assim, tem milhares de olhinhos na... Ali é um sinal de que nós dominamos sobre a criação. Aquela libélula estava quietinha no dedo daquele garotinho. Uma outra situação do cuidado de Deus, eu vi um vídeo também de um adestrador de cavalos. Vocês já viram um adestrador de cavalos? Um cavalo chucro, um cavalo brabo. E com a inteligência que Deus dá àquele homem e o domínio sobre a criação, ele torna aquele cavalo um cavalo manso, um cavalo obediente. Nós perdemos a oportunidade de olhar essas simples coisas na criação e perceber o cuidado de Deus conosco. Deus tem um cuidado maravilhoso conosco. Nós perdemos a oportunidade, muitas vezes, de ensinar os nossos pequenininhos nessas coisas em que Deus criou, de como Ele nos dá, como Ele nos honra com a criação. E esse é um senso que muitas vezes nós perdemos.
Ele não está ali. Mas quando nós temos verdadeiramente Cristo, nós precisamos agradecer por tudo que Deus fez por nós. Nós precisamos ser gratos. Meus irmãos, ainda que o pecado, a queda, tenha bagunçado tudo na história, Jesus Cristo, Ele redime tudo. Ele redime, inclusive, Ele vai redimir a criação. E Ele é que nos garante participar desse reino perfeito. Desse reino em que nós vamos observar, não vai haver rebelia, nem rebelião entre a criação e o homem. Meus irmãos, por que nós não paramos, muitas vezes, a nossa vida, as nossas rotinas, para agradecer e contemplar a Deus? Por que nós só não chegamos a Deus com uma lista de pedidos? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus tira isso, Deus coloca aquilo, Deus me leva por ali, me leva por cá. Por quê? Por que a gente não para e louva mais a Deus? Por que a gente não agradece mais a Deus? Por que nós esquecemos tanto de olhar para a criação e agradecer mais? Em Cristo, que redime todas as coisas, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, como Davi fez aqui. Como Davi fez. Pois Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, Ele tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Meus irmãos, eu finalizo pedindo a Deus, e essa é uma intercessão sincera, um pedido sincero, que quando eu olho para a minha vida, para os meus encontros com Deus, depois de ler o Salmo 8 aqui, eu comecei a pedir a Deus que Ele sempre me coloque diante dEle, e que as minhas orações comecem com: Senhor, Senhor meu, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu cuja glória é cantada nos céus. E eu termine as minhas orações também: Senhor, Senhor meu, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Meus irmãos, que ao pararmos para refletir sobre o amor e o cuidado de Deus, que está aqui no Salmo 8, mas também que está nas nossas vidas, que isso nos leve a lembrar que nós somos imagem e semelhança, que nós fomos colocados e criados para dominar sobre toda a criação, mas que nós devemos louvor a um Deus que cuida da gente e que nos deu tudo o que nós temos e, principalmente, nos deu Cristo Jesus. E nele nós temos certeza da nossa salvação. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu é bondoso, majestoso, perfeito e eterno. Senhor, que as nossas orações, Pai, sejam orações de louvor, sejam orações de gratidão. Ainda que, ó Senhor, nós vivamos nesse mundo caído, nesse mundo que precisa de Ti, que nós não tenhamos um coração ingrato, que olha simplesmente para as circunstâncias difíceis, ou que Te busca somente naquelas dificuldades. Mas que nós, Senhor, possamos ter um coração grato, que nós possamos contemplar o que Tu fazes e fizeste, que nós possamos olhar para a natureza, que nós possamos olhar para a criação e saber, ó Deus, que o Teu plano é um plano perfeito e que Tu, ó Deus, já nos redimiste em Cristo. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nos dá, ó Deus, corações gratos. E nos dá, ó Deus, um dia em que nós possamos lembrar do quanto Tu é majestoso, quanto nós devemos Te louvar e Te honrar, e o quanto Tu nos ama. Em nome de Jesus, amém.